Boa tarde, pessoal. Quero conversar um pouco com vocês sobre o arrebatamento da igreja, sobre o entendimento que a gente precisa ter sobre a vinda do Senhor. E há várias correntes de pensamento escatológicas e eu gostaria de desmistificar algumas teorias sobre isso que estão sendo criadas. E eu continuo defendendo a tese que a Bíblia, ela explica ela mesma. Se você estudar ela de maneira sistemática, principalmente comparando passagens do Velho Testamento com passagens do Novo Testamento, você vai entender que as respostas que você precisa não estão só no livro apenas, mas em outra parte das próprias Escrituras. E uma coisa que me chama a atenção, que todo mundo se apega, é no trecho de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, quando tem a fala de Paulo, onde naquele capítulo Paulo está tratando da ressurreição, como se dará a ressurreição do corpo. E num dado momento, no versículo 52, você vai ver no 51, você vai ver Paulo dizendo, porque vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Essa passagem, pessoal, ela trata como se dará o arrebatamento. Mas o problema é que as pessoas estão misturando a forma que vai acontecer o arrebatamento com o tempo do arrebatamento. Então se houve muita especulação dizendo que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação, vai ser no meio da grande tribulação, vai ser depois da grande tribulação, enfim, e às vezes dizem, não, essa trombeta aqui que vai tocar não é a sétima do Apocalipse, vai ter uma trombeta antes, depois dessa, enfim, se houve vários tipos de passagens. Mas eu quero deixar claro para os irmãos que o toque da trombeta a qual Paulo está falando, que trata da vinda de Jesus, que é a segunda, de fato é o toque da sétima trombeta mesmo. E eu vou mostrar para vocês. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 18, versículo 3, você vai ver a primeira palavra profética tratando da vinda de Jesus sobre isso. Quando ele disse, vede todos vós, habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, e quando ouvir se tocar a trombeta. E quando se tocar a trombeta. Olha só, todo mundo vai ouvir, os habitantes do mundo, esse toque de trombeta. No livro de Zacarias, no capítulo 9, versículo 14, você vai vendo ele falando a mesma coisa sobre o toque da trombeta, anunciando a vinda do Senhor. Quando ele disse, por cima dele será visto o Senhor, e a sua flecha sairá como um relâmpago. E o Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Olha que interessante, tanto como Zacarias como em Isaías, eles tratam do mesmo evento que é o toque da trombeta anunciando a vinda do Senhor. E por coincidência, quando você olha no livro de Apocalipse, no toque da sétima trombeta, no que trata a sétima trombeta, você vai ver no capítulo 11, versículo 15, olha o que diz a palavra de Deus. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam, o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Olha que interessante. Os selos anunciam a trombeta. Quando abre o sétimo selo, começa o juízo da trombeta. Depois da sétima trombeta, começam os selos, começam as taças. Mas no toque da sétima trombeta, já anuncia a vinda do reino de Cristo. E interessante que ele continua falando, quando você olha em Apocalipse 11, 17, aquilo que toda a igreja espera ao toque da trombeta do arrebatamento da igreja, que diz, olha só, Apocalipse 11, 17 e 18. Graças te damos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Iraram-se, na verdade, as nações. Então veio a tua ira. Olha só que interessante, o período da ira, a grande tribulação. E o tempo de serem julgados os mortos, não os mortos do trono branco, mas aqueles que morreram em Cristo, a primeira ressurreição. Ó, e o tempo de dares recompensa aos teus servos. Na minha Bíblia e na tua, quando você olha, tem a palavra, é tempo de dar galardão aos teus servos. É aquele galardão que vai ser dado no tribunal de Cristo, onde todas as nossas obras vão ser provadas. Aí diz, ó, os profetas e os santos, e aos que temem ao teu nome, a pequenos e a grandes, e ao tempo de destruíres os que destroem a terra. Olha que interessante. Então nós entendemos que a partir da sétima trombeta, o reino de Deus ele chega, é anunciado a vinda do reino de Deus, é dado galardões aos fiéis e aos profetas, e há o julgamento desses santos. Não o julgamento do trono branco, que vai ser aquele julgamento universal, envolvendo todos os ímpios.
Aí o que acontece? Aí a palavra se coloca de maneira clara, em concordância com o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, vou mostrar para os irmãos aqui, no que tange à primeira ressurreição. Então, antes dessa ressurreição, nenhuma outra ressurreição ela pode existir. Essa é a primeira, a segunda vai ser no trono branco. Olha que desinteressante. Versículo 4, Apocalipse 24. E vi os tronos, e assentaram-se sobre eles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos não se acabassem. Esta é a primeira ressurreição. Observe que a ressurreição que Paulo fala, a primeira dos santos, em 1 Coríntios capítulo 15, essa mesma ressurreição de Apocalipse 20, versículo 4. Ou seja, a primeira ressurreição, todos os santos do Velho Testamento, todos os santos do Novo Testamento, os mártires, as pessoas tementes a Deus, todos eles vão participar dessa primeira ressurreição. Então não há nenhuma outra ressurreição antes. Então, quando é que vai se dar, Daniel, o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja vai se dar após a prisão da besta, quando houver a ressurreição dos justos e depois a transformação dos vivos. Porque quem está vivo, pessoal, não precisa ressuscitar. Ressurreição só é para quem está morto. Então, quem morreu vai sim ressuscitar. Agora, quem está vivo, vai haver um intervalo de tempo entre a primeira e a segunda ressurreição, esses vão ser transformados. Agora, lembrando que no livro de Mateus, capítulo 25, quando você olha Mateus capítulo 25, você vai ver Jesus falando como se dará também isso, como se dará a sua vinda e como se dará o encontro dele com os seus salvos. Quando ele diz em Mateus, capítulo 24, versículo 27, que diz, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, ou seja, todo mundo vai ver o sinal dele. Como também João falou no livro de Apocalipse, que todo olho o verá. Aí diz, aí eu vou pular aqui alguns versículos. Versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Olha só, trocou a trombeta, os anjos vêm e ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos de uma extremidade dos céus. Pessoal, a ressurreição não vai dar capacidade a você de sair flutuando não, como algumas pessoas pensam não. A palavra de Deus ela mostra que é os anjos que são os agentes de transporte para levar o homem. O Espírito Santo é quem faz a regeneração, mas quem vai colher os santos na terra, quem vai colher aquelas pessoas que vão ser transformadas, são os anjos, quando vir, que vão buscar e levar as pessoas até o encontro de Jesus. Então a palavra de Deus, pessoal, ela não tem mistério, ela é clara. Existe mais uma vinda do Senhor, essa vinda vai ser notória. Quando ele destruir a besta e prender o diabo, vai acontecer a primeira ressurreição, vai acontecer a transformação, vai acontecer o tribunal de Cristo e vai acontecer as bodas do Cordeiro. É uma sequência só. Não acontece bodas, não acontece tribunal de Cristo antes de se cumprir tudo isso que eu falei agora nesta tarde. Então, se houver mais alguma dúvida, pessoal, pode perguntar no canal que nós iremos abordar mais sobre esse assunto. Obrigado.